Olá, meus feras, meus aprovados. Vamos agora fazer os exercícios referentes às últimas aulas. Bacana? Então vamos lá. Questão número 19. O livro Rei Periódico, de Atkins, conta algumas curiosidades. A atividade do arsênio com veneno origina-se de sua rigorosa semelhança com o fósforo, que lhe permite insinuar-se nas reações que o fósforo sofre, mais bloqueado o seu processo, enquanto suas diferenças sutis conspiram para prejudicar o metabolismo celular. Aparentemente, a natureza não tem nenhuma utilização para os lantanídeos em sua criação da vida, e a humanidade apenas recentemente descobriu certos usos esporádicos para esses elementos. Um deles é como um componente do fósforo se converte em energia de um feixe acelerado de elétrons de luz visível de uma variedade de cores de tubo de televisão. Os gases nobres têm certas propriedades físicas que o tornam úteis. Uma é o ponto de ebulição notavelmente baixo do hélio, que o transforma em um refrigerante útil quando buscamos atingir temperaturas excepcionalmente baixas. Uma outra é a exibição colorida obtida quando uma descarga elétrica passa através de seus gases, um fenômeno observado somente na iluminação genérica de luz neon. Já foi estimado que na Terra toda, em qualquer instante, existe apenas 17 átomos de frâncio. Aí ele fala o seguinte: julguem os itens, verdadeiro e falso. Vamos lá. A semelhança entre arsênio e fósforo explica-se pelo fato de estarem na mesma família ou grupo. Beleza, arsênio e fósforo estão na mesma família. Verdadeiro. Os elementos da mesma família têm propriedades químicas semelhantes. Os lantanídeos também são chamados de terras raras, certo? Já que sua ocorrência no planeta, caso natural, é pequena. Verdadeiro também. Certo? Se você assistiu a aula de Sandrão agora de terras raras, você sabe que eles são raros e em pequena quantidade lá na região norte, né? Recebe esse nome, né, por causa da região norte da Europa, mas a grande concentração dele está na Ásia. Os gases nobres não são metais, ok, mas têm utilidade nas indústrias. Beleza, tá certo. Inclusive pelo texto. Isso aqui tudo você mata olhando o texto, tá? O elemento frâncio é muito raro, só tem 17 átomos, de acordo com o que ele falou no texto, e não possui utilidade no nosso constituinte por causa disso. Verdadeiro. Todos eles estão verdadeiros. Bacana? Vamos para a próxima questão. Questão número 20. Eu esqueci de botar as alternativas, quando eu fiz o slide, mas não tem problema não, que eu botei aí a letrinha, né? Quando se classifica os elementos químicos utilizando os critérios do estado de agregação A1 até M, devem pertencer a uma mesma classe de elementos. Vamos ver. Mesmo estado físico, né? Estado de agregação é o mesmo estado físico. Então vamos lá. Cloro é um gás, mercúrio é líquido, iodo é sólido. Então não estão no mesmo estado físico, né? Mercúrio líquido, magnésio sólido, já tá errado. Mercúrio líquido, argônio aqui é argônio, tá, galera? Desculpa. Na questão aqui é argônio. Argônio. Também assim tá errado, porque mercúrio e argônio é gás e mercúrio é líquido. E cloro é gás. Cloro, gasoso, enxofre sólido e iodo sólido. Não é. Então só sobrou de certa a letra E, cujo vocês têm os três elementos químicos, né? Que se tiver o mesmo estado de agregação, devem pertencer a uma mesma classe de elementos. Então vamos lá. Vamos ver aqui se estão corretos. Iodo sólido, enxofre sólido e magnésio sólido. Beleza? Ele quer o mesmo estado de agregação. Então tá aí a letra E de Aedes aegypti. Não que eles estejam pertencentes à mesma família, mas a questão que é o seguinte: quando se classifica elementos químicos utilizando estado de agregação, ou seja, se eu fosse classificar os elementos químicos por estado de agregação, ou seja, pelo estado físico, quais devem pertencer à mesma classe de elementos? Aqueles que têm o mesmo estado físico. E o único que os três estão no mesmo estado físico é a letra E.
Bacana? Próxima questão. Os três elementos químicos X, Y, Z têm as seguintes estruturas eletrônicas no estado fundamental. Então, beleza, estou vendo aí eles. E eu quero saber se eles são elemento de transição, gás nobre. Vamos lá. Vamos olhar o último subnível, já que ele está em distribuição em ordem de energia, né? O último subnível é D. Então, esse cara é um elemento de transição, certo? O último subnível é P, P6, né? Então, você observe que nas duas últimas camadas ele tem 8 elétrons. Então, ele é da família A. Que família A ele é? 8A, ele é um gás nobre. O último subnível foi P4 e S2, na última camada, né? Juntando os dois. Desculpa aqui, deixa eu fazer aqui. Juntando os dois, dá um total de quantos elétrons, Sandrão? Dá um total de 6 elétrons. Ah, então ele é da família 6A. Mas se você, calcogênio, mas se você não quiser, só olha só aqui, ó, o macete do Sandrão, lembra disso? P4. 4 mais 2, 6A, certo? Lembrando que você só pode fazer esse macete, pegar o último subnível sendo P e somar com 2 para saber que família ele é, só se terminar em subnível P. Beleza? E a única exceção que não vai dar é o hélio, né? Porque o hélio tem 2 elétrons apenas. Então, o seu último subnível e único é o S2. Então, primeiro, transição. O segundo, um gás nobre. E o terceiro é um elemento representativo. Letra A de I love you. Próxima questão. Dados 22ª questão. Dados alguns elementos químicos estão presentes no quadro a seguir. Então, está vendo o quadro lá. Vamos considerar as seguintes afirmações. Ele me dá a massa atômica, me dá a massa, número atômico, me dá a massa atômica, me dá o ponto de fusão do cara. Lembrando que o ponto de fusão é onde eu consigo a passagem do estado sólido para o líquido, certo? Então vamos ver aqui quais estão corretas, quais estão falsas, né? Vamos lá. Primeiro, o elemento sódio e chumbo apresentam um estado sólido a 200 graus Celsius. Bom, se é o ponto de fusão, então menor que o ponto de fusão ele é sólido. Maior que o seu ponto de fusão ele é líquido e exatamente com o ponto de fusão ele é sólido e líquido ao mesmo tempo. Então vamos lá, ele quer o sódio e quer o chumbo. Tá aqui. O ponto de fusão do sódio é 97,8. Depois desse valor aqui, meu amigo, ele já é líquido. Então ele não pode ser sólido a 200. Então o primeiro está falciane. Beleza? Próxima questão. O elemento berílio possui 4 elétrons na camada de valência. Berílio. Mesmo que você não saiba, você vai no berílio, certo? Berílio é da família 3A da tabela periódica. Certo? Desculpa. 3A não. 2A da tabela periódica. O berílio da família 2A da tabela periódica. Então ele tem 2 elétrons na camada de valência. Mas é só fazer. Vamos pegar aqui o seu número atômico, que é 4. E vamos fazer a distribuição eletrônica dele. 1s2, 2s2. O seu última camada, qual foi o maior número maior número na frente da letrinha? Foi 2. Então, 2 elétrons apenas. Ok? Falciane também. O elemento lítio e sódio são metais muito semelhantes por estarem no mesmo período. Não, são semelhantes por estarem na mesma família. Falciane também. Certo, galera? Será que tem alguma correta aí? Tem que ter, porque tem ali correta, né? O 4. Pode-se afirmar que o átomo de alumínio está no grupo 3A no terceiro período. Então, mesmo que você não soubesse, mas vamos pegar aqui o número atômico do alumínio, 13. Então, faz a distribuição eletrônica do alumínio com o número atômico 13. Vamos lá. 1s 1s2, 2s2, 2p6, 10, né? 3s2, 3p1. Terminou em P1, macete do Sandrão, você já sabe, né? Ou se você é só somar. Quantos elétrons ele tem? Ele terminou em que subníveis na última camada? Essa é a última camada. Sandrão, como é que você sabe que é a última camada, hein? Porque é o maior número na frente das letrinhas. Já falei 800 vezes aqui, meu velho. Aí é só somar. 2 mais 1, 3. Então, o cara é da família 3A. Ou pegar 1, somar com 2, que também vai dar os 3A. Beleza? Então, na verdade, esse aqui está correto, né? Não é falciane.
Bacana? E agora vamos lá. Letra A. Somente as afirmativas 1, 2, 3 são erradas. Correto. Beleza? Bora continuar? Continua com a gente, não perca esse curso massa de tabela periódica. Eu vou refazer todas as aulas que tem no curso e vou acrescentar mais aqui no nosso curso Química com Sandrão. Bacana? Fique com a gente, um abraço e bons estudos.